Pronto. E o que é o começo? O começo é com você hoje. Mas quando eu for pra UPA... Todos. Eu não. Não, todos os dias. Ah, tá. Mas se eu tivesse umas terras dali pra Quixadá, eu já tinha vendido esses terrenos tudinho pro governo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do podcast No Ar. E hoje vamos conversar sobre um tema muito bacana para você que está nos acompanhando. Vamos falar sobre alfabetização motora para as crianças e exercício físico aos diversos grupos especiais. Para acompanhar esse tema por meio do nosso podcast, você pode acessar aí a partir de agora os nossos canais de comunicação. A começar pelo YouTube, onde você pode assistir este e outros demais episódios pelo canal da Sertão TV no YouTube. Também estamos no Spotify e, claro, estamos na Sertão TV, canal 180 da sua BrisaNet TV e na Canudos FM 106,7 em horário alternativo. Bora começar esse podcast hoje para acompanhar comigo mais uma edição. Tô com ele, o Wanderva. Tudo bem, Wanderva Alves? Tudo bem. E a tosse, tá bem? A tosse segue. Mais um episódio com ela. Companheira fiel. Bom, para conversar sobre a temática inicial, que já falei para você, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor mestre de Educação Física, Paulo Souza. Paulo, bom estar contigo. Paulo é um companheiro de trabalho lá da Escola Profissionalizante, é professor lá da escola, mas não só na rede estadual de ensino, também no ensino superior. Mas, além de ser professor, Paulo também é delegado regional do CREF, né? E aí, exatamente, para além da função de professor, Paulo, explica logo inicialmente para a gente o que é que faz o delegado regional do CREF. Seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer, né, o convite, a oportunidade. É muito bom estar aqui, especialmente hora contigo, mano, hora com o Andevan, bem como com o Joaquim e Marcos, né, ex-alunos. A gente começa a andar, isso, começa a ver ex-alunos, a gente percebe que o tempo efetivamente está passando. Mas vamos lá. Essa função de delegado, né, é uma função honorífica, apesar do termo delegado não tem poder de polícia. Efetivamente, a gente é um elo, né, entre o conselho e os profissionais aqui na região. Muito mais a nível de orientação, né, de repente tirar alguma dúvida, providenciar algum processo, mas não sou fiscal, não tenho poder de polícia, muito pelo contrário. A ideia é, de repente, orientar o profissional, orientar a pessoa jurídica, né, a academia ali que está querendo se organizar, se credenciar junto ao conselho. O papel é muito mais orientador, né? Então é um cargo honorífico, não tem remuneração por isso, né? Não é eletivo, é muito mais por indicação de fato, né? E estou aí nos caminhando para o terceiro ano nessa tarefa, mais uma das tarefas que a gente abraça por gostar, né? Não necessariamente pelo recurso. Uhum. Então tá aí explicado inicialmente o que é um delegado regional do CREF. Eu falando errado aqui, é do CREF, tá? Que é o Conselho Regional de Educação Física. Exatamente. Não é isso? Todas as profissões da saúde, né? Não só de saúde, mas a maioria das profissões que levam algum tipo de risco à sociedade, que precisam de uma proteção, tem um conselho. Uhum. Da saúde, todas elas, né? E o da educação física seria o CREF. Né? Então estamos aí a colaborar. Perfeito. Como eu disse logo no início do programa, e você vai lembrar qual é o tema? Tô brincando, não lembra. A gente vai falar sobre alfabetização motora para crianças e exercício físico a diversos grupos especiais. São duas temáticas que nós vamos tratar aqui dentro do nosso podcast. E aí a gente vai começar pela alfabetização motora para as crianças. Aí, para quem está nos acompanhando, eu gostaria que inicialmente você tentasse nos explicar esse termo, alfabetização motora. O que é isso? Pronto, vamos lá. Teriam 3 nomes, né? Seria alfabetização motora, ou letramento corporal, ou literacia física, porque como vem um termo do inglês, alguns autores traduzem de maneira diferente, mas eu acho alfabetização motora mais nosso, mais próximo. Assim como, por exemplo, para a língua portuguesa, não adianta só a criança ter a idade.
se não tiver estímulo adequado, se não tiver instrumento adequado, né, se não houver metodologias que facilitem esse aprendizado, ele não vai aprender a língua portuguesa, a não ser, óbvio, pelo que escuta, né, e que repete, se for ouvinte. Na matemática vai ser parecido, por mais que eu dê para a criança uma calculadora, uma tabuada, dê ferramentas, não ensiná-la a manusear, a como de fato desenvolver essa habilidade, essa competência com a matemática, só ter a idade, estar maduro biologicamente não assegura que haverá o aprendizado. Isso também ocorre com a coordenação motora. Não é só a idade. Por exemplo, pensando em base, né, a gente vai ter logo no início, segundo um dos autores, né, que é Galahu, ele vai dizer que até 1 ano a gente só tem reflexos. Então vai ter basicamente ali reflexo de preensão palmar, né, se qualquer coisa, até 4 meses principalmente, qualquer coisa que você colocar na palma da mão da criança, ela vai segurar. São reflexos de proteção, né, de sobrevivência. Sucção, a não ser que ela tenha alguma questão de fato estrutural, anatômica, ninguém ensina uma criança a sugar, assim, a não ser que de fato ela tenha alguma outra condição, mas normalmente não. A sucção é um reflexo de sobrevivência. Dentre outros reflexos que vão sumir, serão na verdade inibidos, esse é o termo, até 1 ano de idade. Passou disso, nós não temos mais reflexo. Então, quando aquele goleiro defende o pênalti, né, não foi reflexo, foi ou velocidade de reação, que é o que se espera, ou sorte. Mas o reflexo, efetivamente, tende a ser inibido até 1 ano, né, a maioria absoluta deles. Depois disso, 1 ano até ali 2, a gente vai ter os movimentos rudimentares. Rastejar, rolar, engatinhar, ficar de pé, para então começar a andar. E aí nós temos algumas questões. É muito importante que a criança vivencie ao extremo, ao máximo. Quanto mais ela vivencia o estágio anterior, melhor fica para o estágio seguinte. Então, a criança que rastejou muito, que teve espaço, que teve esse estímulo, é uma criança que tende a engatinhar bem. A criança que engatinha bem tende a ser uma criança que anda bem. E aí percebam, o que é andar bem? É balançar os braços em oposição à perna para ajudar no equilíbrio. E qual a importância disso efetivamente para a vida, né? A gente vai ter duas vertentes. Crianças com boa competência motora tendem a ser mais ativas na vida adulta. Afinal, se ela não sabe andar, ela não vai correr. Em especial, correr conduzindo um objeto, seja uma bola, seja um dardo, seja que objeto for, nas práticas esportivas. E se quiser ser atleta, a base é até 10 anos de idade para formar, né, efetivamente essas habilidades motoras. Não quer dizer que não possam desenvolver depois disso, mas não se desenvolve tão bem quanto, se não na fase ótima, que é até 10 anos de idade. E aí chegamos na fase de fundamentais, de 3 a 7 anos. E aí nessa fase, idade já pré-escolar, um pouco no ensino fundamental na inicial, a gente vai ter os movimentos de andar, correr, saltar, girar, arremessar, escalar. E tudo isso é movimento corporal. E, de novo, não é só chegar na idade que ele vai desenvolver. É importante que tenhamos estímulos e se perdemos esse período sensível, né, que se fala, se perde esse estágio até 10 anos, fica muito difícil, fica muito complexo correr atrás desse prejuízo. Mas, Paulo, e se a criança não quiser ser atleta? Que bom, é uma questão. Assim como as aulas de português não são só para quem quer ser escritor, as aulas de matemática não é só para quem quer ser engenheiro, enfim. Mas se essa criança quiser ser engenheira, ela teve matemática, pelo menos assegura-se por lei. Se essa criança quiser ser escritora, ela teve língua portuguesa, pelo menos assegura-se por lei. E se ela quiser ser atleta, será que teve na escola, né, movimentos intencionais, com correções intencionais, né, ou será que de fato foi deixando o tempo chegar e quando deu a idade andou e quando deu a idade correu? E como é que está essa qualidade de movimento? É esse o termo mais adequado, né? Falando agora aqui especificamente da primeira infância, né? O que é muito comum para que as crianças elas possam desenvolver como atividade motora? Porque eu estou lembrando agora da infância, do começo ali das minhas filhas, né, em época de pandemia, e o espaço que elas tinham para desenvolver essa atividade motora era dentro de casa, da forma como a gente podia ofertar para elas. Então, quais normalmente são as principais atividades que uma criança deve ter, né,
na fase da infância? Vamos lá. Vamos adotar aí por volta de 7 anos, então. 3 a 7 anos seria um estágio, ora ainda em casa, ora já em estágio escolar, né? São os dois, acabei de citar os dois grandes universos onde isso ocorre. Talvez na nossa época a gente vivenciou ainda correr na rua, Sim. brincar com os colegas, correr descalço no calçamento, enfim. A gente, querendo ou não, tínhamos mais estímulos, correr do cachorro, pular muro, enfim, por aí vai. Nós tínhamos mais estímulos a nível motor, isso é fato. Nessa geração tem se diminuído, ora por questão de segurança pública, é bem verdade, né? As famílias têm menos filhos, né? A gente tinha antigamente muitos primos, e quando reunia, brincava, mas assim, as famílias estão ficando cada vez menores, os muros cada vez mais altos. Então, assim, de fato, os espaços efetivamente são casa ou escola. E casa tem sido cada vez menos. Ora porque os pais, de fato, têm menos tempo, porque ambos estão a trabalhar, e isso é um bom problema, né? Então, assim, acaba sobrando muito para a escola, que essa fase seja bem estimulada. E aí a questão, como será que está sendo esse estímulo na escola? Lembrando que não é de qualquer forma, assim como não se aprende português de qualquer forma, não se aprende matemática de qualquer forma, não se aprende coordenação motora de qualquer forma, só pela maturação. Então, até 7 anos, uma criança deveria saber correr bem. E o que é correr bem? Fazer oposição de membros, né? Quando o joelho de uma perna vai à frente, o cotovelo da outra vai, né? Saber essa oposição de membros. Correr para frente, correr para trás, correr descendo a ladeira, correr subindo, ou seja, ela desenvolver o equilíbrio em todas as possibilidades desse gesto de correr. Então, correr, chutar, arremessar, rebater. Então, a gente vai ter 3 grandes grupos. Habilidades estabilizadoras, ou seja, manter-se de pé, apoiar o peso nas mãos, aquela posiçãozinha tipo virar uma estrelinha, fazer uma cambalhota, botar a cabeça no chão e virar, que a gente chamava antigamente de bunda canasca. É isso Né? mesmo. Então, assim, o ideal é que essa criança conseguisse fazer até 7 anos e bem feito. Nem todo mundo vai fazer natação, mas, por exemplo, a criança que não faz um rolamento desse, apoiando a cabeça no chão, se ela for fazer natação, lá ela vai ter que fazer uma virada olímpica, que é essa virada sem o chão. Então, se ela não faz, se ela tem algum bloqueio, em especial medo, a gente, né, menino, vai quebrar o pescoço, né, assim, a gente acaba botando muito limite no movimento das crianças. Então, a cambalhota é base, por exemplo, para virada olímpica na natação. Nem todo mundo vai nadar, é verdade, mas e se quiser? Então, assim, é essa a discussão. Se enquanto escola a gente conseguisse assegurar uma base motora melhor, talvez tivéssemos pessoas mais ativas efetivamente, porque tendo uma base motora melhor, confia mais em si. Né? Hoje as práticas físicas, via de regra, são caminhada e musculação, porque é difícil errar. Na caminhada é um pé depois do outro, e na musculação, via de regra, você está preso no equipamento. Então, você preso no equipamento, tem quem consiga, mas assim, para você errar um exercício de musculação, em especial em máquina, você tem que se esforçar bastante, porque você está preso ali, né? Então, assim, é o que é mais procurado. Por quê? A questão de coordenação não é tão exigida. Mas, assim, existe uma gama outra de possibilidades de atividade física que talvez o adulto não envolva-se porque não se sente competente a nível motor. Por exemplo, eu vou atrapalhar. Lá vai ter o racho da empresa. Eu não vou não, porque eu vou passar vergonha. Né? Não quer dizer que ele vai ser atleta, mas ele se sentir competente a nível motor, para, olha, eu consigo. Eu não vou ser nenhum fenômeno, eu consigo. É handball, eu consigo. É vôlei, eu consigo. E essa base vem até 7 anos. Então, até 7 anos, as crianças deveriam saber bem correr, saltar, arremessar um objeto, receber um objeto, fazer rolamento, rebater. E, sim, são coisas que não vêm só deixando brincar. Às vezes vem. Mas, por exemplo, rebatida, que não é uma coisa de nossa cultura. Se eu não estimular esse gesto, a tendência é que não seja desenvolvida. Mais um fator importante. Conduzir objetos, seja uma bola com o pé, uma bola com a mão, rebater, conduzir objetos, habilidades manipulativas, tem uma forte relação com raciocínio. Então, crianças que tendem a conseguir manipular objetos, ela consegue entender que aquele taco é um pedaço do corpo dela e ela consegue acertar a bola, então ela incorpora essa questão espacial, ela tende a ter um raciocínio melhor, efetivamente. E aí não confundamos raciocínio com inteligência, lembrando que são muitas
as inteligências, né? Wandervan. O Paulo falando aí, eu fiquei um pouquinho preocupado, né, comigo mesmo. Eu Não tá sempre em fico dia. preocupado. Não tá em dia não com a O coordenação. correr certo aí, eu acho que eu não sei não. Faltou que aula. Mas, Paulo, você falando aí, eu lembrei, tem essa questão, né, de as crianças de hoje não tem muitas vezes o quem brincar, né, esse estímulo, e as casas estão reduzidas além disso, né? Porque eu lembro que eu tinha um quintal, por exemplo, que eu brincava com um cachorro. A minha não tem um quintal para brincar, né? Porque a casa não tem um quintal. E aí eu fico pensando, como fazer essa alfabetização, né? Ou esse estímulo nas fases iniciais em circunstâncias assim atípicas. Como fazer isso em casa, né? Ali o pai, a mãe que quer estimular, mas muitas vezes não tem condições estruturais para isso. Como fazer? Pronto, vamos lá. Olha, por meio de brincadeiras. A questão é que as brincadeiras não podem ser de maneira aleatória. Qualquer brincadeira serve, não é por aí. Né? E os colegas professores e professoras sabem do que estou a dizer. É por brincadeira, ponto. Mas eu tenho que primeiro identificar, nessa idade, né, qual gesto motor, como é que deveria estar a corrida do meu filho ou minha filha, o padrão de corrida. E para ajudar, tem um aplicativo, né, para Android, eu não sei se tem para iOS, realmente não tenho essa informação agora, mas para Android de certeza tem, que é o FMS, que é um aplicativo desenvolvido pela professora Nádia Valentim, lá da URGS, que é quem valida testes motores no Brasil, pelo menos a maior parte, para crianças. Ela criou um aplicativo onde você consegue avaliar seu filho ou sua filha. O aplicativo não dá dica de como corrigir, mas, por exemplo, se no salto em distância, tem lá no aplicativo dizendo que você deve observar se a criança faz o movimento certo e você está vendo que ela não faz, você de repente consegue pensar em alguma brincadeira que estimule ela a fazer aquele gesto. Entende? Trabalhar com coordenação motora, trabalhar com alfabetização motora não é algo mecanicista também não. Tem como ser lúdico, deve ser lúdico, afinal são crianças. Mas as brincadeiras, os estímulos, os comandos tendem a ser em cima das necessidades, né, dos nossos pequenos, das nossas pequenas. E assim, é um ponto que, enquanto professor de ensino médio, você falando que se preocupa, talvez não tenha, né, desenvolvido, mas de fato, um grande número de adultos não tem não. Né? Ensino médio, estou no ensino médio há uns 15 anos e chega no ensino médio adolescentes que não sabem correr. E quando eu falo não sabe correr, é que cai. Assim, vai correr sozinho e cai. Ou não sabem chutar. Não saber chutar não falo nem de saber colocar a bola técnica. Eu falo de não tem tempo. É isso, não comanda o tamanho da perna com a velocidade da bola. Chuta e a bola fica, né? Ou erra a bola. Ou erra a bola. Entende? Então assim, tá, mas e se não quiser ser atleta? Tudo bem. Mas esse adulto, esse adolescente futuramente, será que ele vai ser mais ativo? Ou será que vai ser uma pessoa mais retraída a nível motor? Não vai confiar na sua competência motora? E se quiser ser atleta? Né? O que estamos a fazer com elas e eles nessa idade adequada e ótima para desenvolver? Então, assim, temos essa preocupação, ora enquanto profissional, ora enquanto conselho. A gente tem uma proposta, né, de uma campanha do Conselho Federal de Educação Física por mais aulas de educação física na escola, que é uma luta, efetivamente. Né? A gente ainda tem uma escola ainda muito preocupada com o cognitivo, o que é importante, mas não é só isso. Em especial a nível de crianças, né? Então temos uma campanha por mais aulas de educação física. Paralelo a isso, a gente tem mediado junto às prefeituras, né, a possibilidade de projetos de lei que possam colaborar com o futuro dessa ação. E assim, não é só ter mais aulas. É que nós, professores, também atentemos para o que estaremos a fazer lá com as aulas que temos ou que teremos. Então, assim, tudo bem, teremos mais aula. O que é que a gente vai fazer com essa aula? Né? Assim, a prática deve ser efetivamente intencional. A nível de Ceará, já passou em Fortaleza, Aracati, Jaguaribe, Maracanaú, né, de certeza. E em Xeramobim passou pela Câmara como um projeto de indicação, né, um colega nosso, professor François, ele colocou o projeto, né, em parceria com a gente, e passou pela Câmara o projeto para termos mais aulas de educação física na educação infantil e ensino fundamental na rede pública nossa aqui da cidade. E que essas aulas sejam ministradas por profissional de educação física para que consigamos assegurar nessas
essas habilidades, essa competência. Passou como indicação, né? O projeto que passa como indicação, ele não tem força de lei, ele de fato indica-se, sugere-se ao executivo, né? E tivemos um momento já com o prefeito, agora recentemente, um momento breve, mas ele nos ouviu, nos escutou, né? Até para entender a fundamentação da lei. Temos ainda de ter outras tratativas até então, mas acreditamos muito fortemente que em um futuro breve consigamos ter aí essa lei aprovada, né? Transformar essa lei em esse projeto de indicação em projeto de lei, para que a gente consiga aí, pelo menos garantir aulas, e aí um segundo momento é formarmos novamente, né? Tentar reabilitar a formação de nossos professores e professoras para essa perspectiva, né? De fato nos preocuparmos com o que é nosso. A educação física deve se preocupar com questões motoras, questões fisiológicas. Por exemplo, eu vou ensinar uma criança o gesto do voleibol, o saque. Por mais que ela tenha a questão motora, ela tem que ter força. É só técnico? Não é. Se ela não tiver força, a bola não passa. São 9 metros, mas quase 3 metros de altura. E onde é que ela vai ganhar esse condicionamento? Entende? Então, essa preocupação que na nossa leitura é da educação física, não é a matemática, não é o português, não é a biologia que vai se preocupar com isso. É preocupação da educação física, mas temos de ter mais aulas, temos de ter efetivamente um caminho nessa perspectiva. Porque o tempo que hoje se tem, você precisa trabalhar com a teoria e a prática. E às vezes dá o espaço apenas para participar. Se tem o espaço, na verdade, apenas para a introdução da teoria, mas não a introdução da prática. Você precisa esperar um tempo maior para que isso aconteça, né? Pelo menos na rede pública estadual é dessa forma como eu penso, porque acompanho o currículo das escolas estaduais e é uma aula de educação física. Então você precisa pensar um momento para teorizar, tem que esperar uma semana depois para praticar. E isso causa prejuízos, não é verdade? Com certeza. No ensino médio, já estamos ali correndo atrás de prejuízo, né? Mas é verdade. Nas MTIs que não profissional, ainda tem a vantagem que tem eletivas esportivas. Querendo ou não, é mais tempo de prática, é mais tempo de intervenção. De fato, nas profissionais sempre foi uma aula, né? Sempre foram. É uma luta também, é uma discussão. Mas a nível de fundamental, né, o que se discute é que infantil é interação. Então, a educação física na educação infantil é para ser prática. Fundamental inicial, até quinto ano, prática. Fundamental final, pode ter teoria? Pode, mas assim, tentar ao máximo assegurar base motora. Para no médio, a gente conseguir aprofundar algumas questões, por exemplo, handball. Ou futsal, vamos no exemplo que a grande maioria, né, se sente pertencente. Lá no futsal, ao invés de eu estar preocupado com ensinar tática, inteligência do jogo, a gente tem que ensinar passe, condução de bola, que isso é alfabetização motora, isso deveria ter sido melhor desenvolvido mais cedo, né? Então, assim, de fato, a escola anterior, a escola que vem mais cedo, deve se preocupar efetivamente com alfabetização motora, com ensinar gesto motor. O português tem o que fazer, a matemática tem o que fazer. Cada disciplina, cada componente tem a sua especificidade. A educação física também tem. Então, que a gente saiba, primeiro, valorizar, até para que os outros também nos valorizem e percebam o potencial de nossas aulas, né? A importância de nossas aulas para uma população adulta aí diferente, ou mais ativa, ou de repente mais atlética, por que não? Você traz na sua fala, Paulo, que a segurança pode ser um impedimento para essa melhoria da alfabetização motora, do desenvolvimento motor. O Andervan traz a questão dos espaços, que são mais reduzidos. E aí eu pergunto, e a tecnologia? Vamos lá. É sem volta. Então, assim, dizer a tecnologia é uma inimiga, não é. É sem volta. Isso aqui é tecnológico. Estamos em um momento, inclusive, que não teria... A questão é como utilizar a tecnologia a nosso favor. Assim como tem o jogo em que o aluno, a criança só mexe o dedo, tem alguns jogos que são de maior movimento, né? Existem alguns consoles em que ele tem que simular uma prática esportiva. A tecnologia, por exemplo, está na musculação, em que você tem um foguetinho
E aí, na hora de você fazer força, ao invés de dizer, você vai fazer força, vai puxar durante tantos segundos, não sei o quê, para dar o ritmo, para dar cadência da musculação, tem uma telazinha, e aí eu quero que o foguetinho suba, eu faço a puxada, por exemplo, no puxador, e eu sustento a força e controlo a volta, que o foguetinho vai voltando. Então, assim, existe essa interação até para nos auxiliar. Então, assim, é um ponto, mas precisamos caminhar. Afinal, a gente ainda enxerga a tecnologia, de maneira geral, como um inimigo, um retrocesso, mas que, obviamente, como tudo, tem que saber conduzir, né? Mas nós temos, sim, tem jogo em que você coloca luzinhas na parede e as luzes acendem aleatoriamente para que você ver a atenção, a agilidade. Então, tem, sim, um repertório. Agora, óbvio, tem um custo, né? Assim, é como saber utilizar efetivamente. Um outro ponto que eu acabei não colocando, além de segurança, além de tecnologia, além de questões espaciais, né? A gente tem um espaço urbano, né? O ideal seria que tivéssemos espaços urbanos seguros, caminháveis, né? Vem no inglês que é walkability, que seriam cidades caminháveis, que o espaço dos veículos automotores seja cada vez menor, para que, por exemplo, um pai ou uma mãe, como acho que nós aqui, a gente ia para a escola sozinhos muito cedo, né? Hoje, obviamente, está diferente, mas além da insegurança, questão do crime, né? As vias estão inseguras, né? Assim, por exemplo, nossa escola tem que passar por uma CE. Então, será que nossas vias estão seguras para a gente orientar que essa criança, que esse adolescente transite efetivamente a pé? Então, ter mais vias caminháveis, como, por exemplo, esse modelo aqui da Praça da Matriz até a Praça da Prefeitura, em que é um grande bloco que, teoricamente, não deve passar transporte, né? Apenas a pé ou, de repente, bicicleta. É o caminho, é o futuro, né? As zonas cada vez de menor velocidade para que estejam mais seguras, é o caminho. Tomara que o plano diretor, o plano mestre, também esteja a contemplar essa preocupação com termos vias efetivamente livres, né? Calçadas livres, acessíveis, que é outra questão, e mais caminháveis, mais seguras. Paulo, atualmente, né, assim, falando aqui do nosso município, quem ministra as aulas de educação física ou de movimentos aí nos anos iniciais? Eu sou muito franco em dizer que não sei de certeza. O que é fato? Legalmente é o professor, professora, pedagogo, pedagoga. Talvez uma iniciativa ou outra deve ter algum colega professor de educação física, mas que não é ilegal, não há ilegalidade na atuação do profissional pedagogo, deixando muito claro isso. A discussão é para um algo a mais. A discussão é para caminharmos, né, nessa perspectiva de efetivamente ter uma intervenção mais objetiva. Porque os colegas não têm formação nessa perspectiva de coordenação motora. Eles têm na perspectiva da psicomotricidade, o que é muito importante, mas existem gestos e habilidades motoras, desenvolvimento motor efetivamente, que não é tão contemplado normalmente na formação. Então, assim, já tem provavelmente pedagogos, né, então seria um caminhar, um passo a mais em direção a essa alfabetização. Sim. A minha pergunta é exatamente por isso. Como é que você vê essa intervenção, né? Talvez aí a obrigatoriedade do profissional de educação física ali nos anos iniciais, como é que isso talvez resolvesse deficiências que a gente encontra lá no ensino médio? Seria diferente essa vivência futura, talvez das próximas gerações? Como é que você vê isso? Vamos lá. E aí é importante dizer que não é o que vejo, né? O que a ciência nos traz. A ciência nos traz que crianças com desenvolvimento motor adequado, não é nem superior, adequado, com condições físicas adequadas, ou seja, com uma boa condição de força, de resistência, são crianças que se tornam adolescentes efetivamente mais ativos, porque eles confiam mais na sua competência. Esse é o termo, é competência motora. Essa pessoa se percebe mais competente. Então, se percebendo mais competente e tendo condição física de fazer o gesto, de fato tende a aderir mais, entende? Tem um outro fator que o ensino médio entra nisso, que é o conhecimento, que é o porquê fazer. Então, assim, tudo bem, eu tenho uma base motora, eu tenho uma base de aptidão física, e lá no médio, principalmente, vem uma teoriazinha para me ensinar como é que o corpo funciona, por que eu não devo usar esteroide, por que eu não devo usar esse tipo, enfim, outros tipos de substâncias, qual seria, o que é que o exercício faz com o meu corpo, a importância de eu fazer o exercício, de eu praticar o exercício, a atividade física.
Então, sabendo o porquê, tendo uma boa base motora e uma boa base de aptidão, até posso não ser ativo. É uma escolha. Mas as chances são bem menores. Isso é o que a ciência nos mostra. Né? A ciência nos mostra que essas crianças tendem a ter um raciocínio melhor. Essas crianças tendem a ter menos problemas de saúde mental. Afinal, muitas atividades são coletivas e o coletivo acaba agregando, acaba trazendo, seja o que coletivo for, a atividade física, a igreja, a escola, os coletivos tendem a nos dar um suporte maior em alguns momentos. Então, é uma relação social a mais que a criança e o adolescente acaba construindo. Então, efetivamente, temos muito a ganhar e é um caminho que a gente está percorrendo, né? Assim, essa iniciativa do projeto de lei, obviamente, não é tirar o colega pedagoga, não. A ideia é que aquele momento específico, né? Aqueles momentos específicos da aula fosse conduzida por um colega com formação específica na área. Pensar em escola é pensar em um espaço diverso. E aí nós vamos ter nas escolas pessoas com deficiência. Como pensar nessas atividades de alfabetização motora para pessoas com deficiência? Assim como os demais professores devem se preocupar, a educação física não deve ser diferente, né? Nós temos que avaliar o cidadão na sua condição. Então, assim, existem testes motores para pessoas com deficiência. Existem testes de aptidão física para pessoas com deficiência. E, enfim, se aplicam ou não outra história. Né? Muitas vezes o que está na lei não é exatamente o que ocorre na prática. Temos uma questão ainda de pensarmos a educação física escolar como algo responsável. Não? A gente ainda recebe muito atestado médico, né? liberando a criança, o adolescente da prática, o que é incoerente, por exemplo, com a prática do adulto. O adulto está com uma questão de saúde mental, muito provavelmente vai se orientar à atividade física. Ele está com questão de constipação. Muito provavelmente vão dizer, tome isso aqui e procure fazer atividade física. E aí, na educação infantil e inicial, ali, até a adolescência, onde é a base, ainda ocorre ainda um número muito, muito alto de atestados, obviamente por questões de doença, mas, por exemplo, na questão do aluno PCD, é uma preocupação, porque ele perde, assim, dentro da funcionalidade dele, ele conseguiria ser atendido, ele conseguiria desenvolver dentro da funcionalidade dele. Porque, obviamente, deve ser aplicado testes e intervenções específicas que atendam ele também, que não atendam só ele ou ela, que atendam ele também. Essa é a discussão. E o que fazer para o currículo escolar, seja das escolas públicas municipais, estaduais, eles possam avançar no sentido de oferecer ainda mais essa alfabetização motora? Devo ser franco que a BNCC, e por consequência o documento do Estado, né, que é o DCRC, a nível de educação infantil ele contempla, afinal ele diz que é interação. Uhum. A discussão, a luta é o ensino médio. De fato, nessa perspectiva curricular, a discussão muito mais é o ensino médio, porque coloca lá como práticas corporais. E aí práticas corporais, o professor de arte pode dar dança, ser prática corporal, entendeu? Então, mas a nível de infantil fundamental, tá até ok, tá bem resguardado. Temos que caminhar em relação à postura docente, efetivamente, né, diante disso. Mas, no médio, de fato, a nível de currículo, temos enquanto a educação física, um passo a caminhar. Wander, tem ainda alguma pergunta sobre esse tema? Não. Eu já ia passar para o próximo. Então comece perguntando sobre o próximo tema. Vamos aqui relembrar que a gente estava falando sobre alfabetização motora. E agora a gente vai falar sobre os grupos especiais, né? As atividades físicas, educação física, na verdade, aos diversos grupos especiais. E aí o Wander vai começar, né? Mas antes, Paulo, do Wander vai começar, só para a gente não perder aqui o fio da meada. Você teria alguma coisa a mais para falar sobre a questão da alfabetização motora para as crianças? Ou já está contemplado também com todas as perguntas? Não, de fato estou contemplado, né? E a gente vai ver que muito do que a gente vai discutir a nível de grupos especiais, de alguma maneira, poderia ser evitado ou pode ter alguma repercussão de uma alfabetização motora que não ocorreu. Né? Muito provavelmente. O adulto, que talvez não adere à atividade física, muito provavelmente ele não teve uma base motora considerável.
Grupos especiais, o nome é bonito, ó. Grupos especiais. Será que tu faz parte do grupo especial? Rapaz, é bem fácil, viu? Eu acho que a primeira pergunta que você devia fazer é o que os grupos especiais. Quem são? Pra ver se eu me encaixo em algum pra fazer a outra pergunta, né? A ideia é boa, viu? Vai. Paulo, falando sobre os grupos especiais, né? A importância da educação física e dessa alfabetização motora que nós estávamos comentando até agora, né? A criança aprender a correr bem, engatinhar bem e tudo mais. Como é que isso influencia diretamente nesses grupos especiais aí, mais especificamente nesses transtornos, né? Que a gente mais vê agora. Vamos lá. Existem fatores que são controláveis e fatores que não são. Um deles é a genética, né? Sem a genética a gente não controla, infelizmente. De repente alguém muito ativo fisicamente pode infartar, pode ter alguma questão, alguma complicação metabólica, se obviamente depender de um viés genético, né? Alguma doença aí a nível, enfim, autoimune, né? A genética é muito, muito forte, influencia bastante. Mas todos os outros fatores são controláveis, porque tem a ver com o estilo de vida. Então, se eu tenho uma população mais ativa, com certeza eu teria uma população que adoece menos. Se eu tenho uma população que tem mais noção de atividade física, e eu não estou falando de obesidade, magreza, eu não estou falando nem de questões dessa natureza, estou falando de atividade física mesmo. E aí eu acho importante diferenciar atividade e exercício físico. Exercício físico, aquele treino regular, correr 3 vezes por semana, fazer musculação 3, 5 vezes por semana, isso é exercício. Atividade física é o que eu faço no dia a dia de atividade, além do repouso. Então, lavar o carro, ir para o trabalho a pé, ou voltar a pé, ir na padaria a pé. Nós temos sérias dificuldades com isso. Assim, tem gente que para ir vai andar ali 500 metros, vai no veículo se tiver. E não é pela pressa, é pela comodidade. Então, assim, a tecnologia ela é muito boa, mas ela também nos trouxe muita comodidade, efetivamente. Então, estar mais acomodado, estar mais parado, a inatividade física ela mata mais do que todas as causas metabólicas. Então, assim, ser obeso, por exemplo, é um problema. É uma doença, tem CID, né? Tem cadastro internacional de doença. Mas a inatividade física, ela tem um risco ainda maior. Óbvio, ser obeso e inativo é um problemão, né? Assim, só falta ser fumante, que é para poder colaborar e formar um triângulo perfeito, né? Mas, assim, a inatividade física é uma preocupação. E, normalmente, as pessoas do grupo especiais, que são hipertensos, gestantes, grupo especial não é só doença, né? Então, idoso não é um doente. Tem idoso que tem patologias, mas estar idoso não é uma doença. Estar gestante não é uma doença. Ser criança não é uma doença. Então, assim, são grupos especiais. E tem aqueles que têm alguma patologia, alguma condição, né? Em especial hipertensos, cardiopatas, alguma questão metabólica. Então, os grupos especiais, eles se referem também aos tipos de pessoas que estão inseridos neste grupo, mas especificamente existe alguma situação que acomete a esses tipos de pessoas, é isso? Pronto, é o que foge do adulto jovem saudável. Certo. Então, assim, o que fugir de adulto jovem saudável tende a ser um grupo especial. Perfeito. Preocupei. Bom, mas assim, Paulo, existe alguma forma de classificar esses grupos especiais de acordo com os riscos da prática dos exercícios físicos? Sim. E aí, nomeadamente, via de regra, a atividade física vai ser muito importante em qualquer um desses, né? Por exemplo, se hipertensão, que vai ser uma doença a nível vascular, existem outras doenças vasculares, mas hipertensão, por exemplo, se a nível cardíaco, que não é só vascular, né, a bomba cardíaca, ela tem uma função específica, se a nível degenerativo, né, o neurodegenerativo, degenerativo de alguma estrutura, então a gente vai ter aí Alzheimer, Parkinson, né, dentre outros, e efetivamente a atividade física nesses grupos todos vai trazer benefício.
não me engano, agora, última sexta-feira tem um Globo Repórter específico, né, sobre a atividade física para diversas populações. E qual seria, então, a vantagem do hipertenso treinar? A medicação que o hipertenso toma, via de regra, né, se for a medicação cotidiana, aquela medicação não é para evitar da pressão, não é para baixar. Né? Tem gente que não toma, é hipertenso, não toma. A função da medicação é de evitar que ela suba. Não é para baixar. Então ele não toma, porque não sente nada. Boa parte das doenças não tem sinal aparente, sintoma aparente. E aí quando está em pico de pressão, quer tomar a medicação e não resolve. Porque aquela medicação do dia a dia, ela não é para baixar a pressão. Ela é para evitar que suba. Né? De fato vai ter que ter uma intervenção maior. A atividade física ela faz um efeito similar ao da medicação. Eu entrei em atividade física, normalmente durante a minha pressão vai subir, minha frequência cardíaca vai subir. Mas logo após eu terminar, em especial atividades aeróbias, né, caminhada, corrida, é caminhada, não é passeio falando mal dos outros, não. É ritmo que não dá para conversar, é um ritmozinho um pouquinho mais moderado. Então a atividade moderada, ela tem um fator pós-exercício de baixar a pressão, de baixar a frequência cardíaca de repouso, tão bom quanto a medicação. Em alguns casos chega a substituir. Mas é importante dizer que essa substituição não é só eu dizer, enquanto profissional de educação física, deixe não, tá? É uma atuação junto com o médico, ou seja, com o tempo, fazendo o exercício e tomando a medicação regularmente, tende a ter até uma diminuição de algumas medicações, obviamente, orientada pelo médico. Nossa função, nós não temos essa expertise para dizer a alguém, deixe de tomar o seu remédio, não. Mas, que é fato, a parceria é importante. Se é uma questão cardíaca, o coração é um músculo, né? Então, assim, quanto mais parado eu fico, menos eu estimulo esse músculo. E aí, se eu sou hipertenso, se meus vasos estão mais fechados, e eu não estimulo esse músculo, se o vaso está mais fechado, a bomba vai ter que botar mais força. Então, se eu sou hipertenso, eu tenho um ingresso para ser cardiopata. E se eu não faço nada, a possibilidade desse coração ter uma insuficiência é muito alta. Porque ele vai ter que botar mais força e ele é destreinado. Entende? Então, assim, outra doença muito preocupante, diabetes. E é uma doença que você, a não ser que seja um caso extremo, você vê alguém imputado, né? Mas, via de regra, a maioria das consequências do diabetes seriam evitáveis com o estilo de vida. E a gente, infelizmente, não se cuida, porque é uma doença que não é visual, você não vê, assim, você perder um membro, perder um pedaço assim visualmente, né? Acontece, mas não é o comum. Então, a atividade física, se tivesse de novo uma população mais ativa, efetivamente, uma cultura de atividade física maior, nós teríamos com certeza uma população mais saudável, gastaríamos menos com saúde terciária, que são hospitais de grande porte, que são importantes, mas a pessoa vai para lá quando a prevenção não funcionou, né? Quando o trabalho interventivo inicial não aconteceu, ou não conseguiu ser eficiente. Para melhorar a qualidade de vida da dona de casa, do seu trabalhador, enfim, que sofre com algum tipo de doença, seja ela cardíaca, diabetes, quais são os exercícios mais comuns para começar a praticar fisicamente algo? Vamos lá. Primeiro de tudo, se ela tem um diagnóstico, ok, siga a medicação, é importantíssimo. Se você tem um diagnóstico e o médico lhe prescreveu a medicação, faça o uso da medicação. Primeiro é base. Se você não tem um diagnóstico, mas sente algum desconforto, tem na família casos e você já está na idade ali com 40 anos para mais, por exemplo, é importante fazer um check-upzinho, saber como é que está. Né? Afinal, de novo, muitas dessas doenças não dão sinais tão cedo. Né? Ok, tenho um diagnóstico, estou tomando a medicação, o que é que eu posso fazer? As duas práticas mais comuns, né? Uma caminhada ou uma corrida, inicialmente caminhada, em especial se for um grupo mais idoso, né? Inicialmente uma corrida, mas de novo, corrida ou caminhada em ritmo que não dê para conversar. Não precisa ser correndo, mas assim, se você consegue conversar e trocar assunto e falar da vida do povo, você está num ritmo muito baixinho, assim, tem que ser um pouquinho mais moderado.
Quanto? Quanto você conseguir. O que se recomenda? Pelo menos 150 minutos por semana. Então, foi 5 vezes 30 minutos, atendeu o que se normatiza por saúde. Né? Então, 30 minutos ali diários, 5 vezes por semana, você consegue atender. Óbvio que pode ser mais que isso, mas pelo menos isso. Outra que é muito importante, em especial para idosos. Idosos vão passar naturalmente por um processo chamado osteopenia, né? 2. Osteopenia, que é a redução da massa óssea, e sarcopenia, que é a redução da massa muscular. É natural. Se for envelhecendo naturalmente, for morrer por morte natural, vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. A musculação, ela assegura que retarda esse processo. Então, eu retardo a perder massa muscular. Eu retardo a perder massa óssea. Se eu retardo a perder massa muscular e eu retardo a perder massa óssea, talvez esse idoso consiga se equilibrar, caso haja um desequilíbrio, porque ele vai ter massa muscular o suficiente. Ele consegue fazer as coisas do dia a dia sem precisar de ninguém, ele ou ela. Ele consegue sentar na cadeira para fofocar, para conversar, para assistir, para fazer sua necessidade, o vaso sanitário. Ele consegue sentar, levantar sem precisar de ninguém. Entende? Então, assim, idoso tem que ter força. E aí é onde entra a musculação. A musculação é um excelente aliado para o idoso. O trabalho cardioventilatório é importante, né? O aeróbio, o condicionamento aeróbio é importante. Mas treinar força para idoso, fisiologicamente falando, é de um contributo, é de uma contribuição muito grande. Porque eu retardo a perda muscular. Muito idoso tende a cair, quando cair fratura fêmur, e daí só complica. Se eu tenho um idoso com uma quantidade de força maior, ele vai ser mais difícil de cair. E se cair tendo uma densidade mineral óssea maior ainda, talvez não frature. Entende? Então, assim, pensando em segurança, pensando em funcionalidade, pensando em saúde de idoso, eu defenderia essas duas práticas. Caminhadinha e, se possível, musculação. Obviamente, a musculação não pensando em hipertrofia, não vai ficar grandona, até porque não é simples, né? É pensando, de fato, em força, em conseguir brincar com o neto. Eu vou erguer peso que eu vou conseguir brincar com meu neto, com minha neta. Eu vou erguer peso que eu vou conseguir fazer minha atividade de casa sem precisar retardar essa dependência de alguém, efetivamente. Ok, Wandervan. A gente vê muito na saúde, Paulo, esse discurso, né? Eu sou hipertenso, não posso fazer essa atividade aqui, ou esse exercício físico, na verdade. Aí a mulher descobriu que está gestante, muitas vezes abandona a academia, né? Para o total exercício físico. Você diria que a desinformação é um vilão para esses grupos especiais? Com certeza. A desinformação é um vilão e, em especial, quando a desinformação vem, quando eu não procuro ela também. Né? Então, assim como tem pessoas que quando vão estar gestantes, tentam se informar, se preparam, né? Tem pessoa também que não está muito preocupada com isso, não. Mas, de fato, a atividade física, de novo, aliada ao tratamento fisioterapêutico, se for o caso, aliada ao tratamento medicamentoso, se for o caso, a terapia, de maneira geral, psicológico, se for o caso, é importante aliado nesse processo. Essa atividade física ela vai colaborar desde questões fisiológicas a nível ósseo, muscular, cardiorrespiratório, até questões mesmo de saúde mental. Né? De fato, a gente, após a atividade física, a gente tem uma liberação no corpo de algumas substâncias, de alguns hormônios que são que relaxam nossos vasos, que relaxam um pouco mais nosso corpo. E isso acaba contribuindo para uma sensação de bem-estar, de qualidade de vida importante. Então não há impedimento para quem faz parte do grupo especial. A priori não. Mas é muito importante que, se você faz parte do grupo especial, olha, tem um diagnóstico, toma medicação. Em especial, só uma questão cardíaca. É muito importante que você procure o seu médico ou sua médica e diga, olha, eu quero começar a atividade física, tem alguma recomendação específica? Né? O médico não vai montar o treino, mas normalmente ele vai orientar, olha, é importante antes você fazer um teste de esteira, né? Um teste de esforço. Ou pode treinar, mas tome cuidado com a hora do medicamento. Enfim, se você é de um grupo especial e já toma a medicação, já faz um acompanhamento, visite o médico antes de iniciar. Mas que, a priori, não tem nenhum impeditivo de você fazer a prática, não, efetivamente. Tem que seja pelo básico do básico, né? Com certeza. Vamos falar sobre a questão nutricional. É importante estar bem nutrido para realizar qualquer tipo de atividade física, seja você pertencente de um grupo especial ou não. E aí, o que é que você tem que
para falar para a gente dessa importância nutricional? Vamos lá, a gente vai de novo na questão cultural. Né? Assim, o Andervan colocou a questão da desinformação e tem muito... A tecnologia, as redes sociais trazem muita informação boa, mas também trazem muita informação equivocada. Né? Assim, retire totalmente o carboidrato, retire totalmente a proteína, retire totalmente aquilo, isso é uma bomba, isso não sei o que, leite, tem muita informação que na verdade é desinformação e que atrapalha muita coisa. Mas o que eu diria, e não sou nutricionista, mas dentro da formação de saúde que eu poderia colaborar, é que o básico bem feito tende a funcionar. Né? Então assim, dificilmente quem está na condição de obesidade severa é porque comeu arroz e feijão muito. Via de regra vai ser por alguns outros tipos de alimentos mais calóricos, né, a nível mais rápido. Então assim, eu estou com diabetes, desenvolvi diabetes com a idade, só comia arroz e feijão. Muito dificilmente. De fato, nós temos aí alguma questão que precisa rever. Mas o que é fato? Evitarmos, dentro do possível, industrializados, evitarmos alimentos com muita caloria e de pouca saciedade. Por exemplo, biscoito recheado, independentemente de marca. Biscoito recheado, aquele maiorzinho ali com 12, 14 bolachas, ali tem umas 500 calorias. Não, mas tem prato que tem menos que isso. Se for arroz, feijão, a proteína preparada de maneira sem fritura, né? ou fritar sem óleo. Né? Assim, hoje tem equipamentos que fritam sem óleo e eu não vou entrar na discussão se é palatável, se é gostoso ou não, mas o que é fato, é mais saudável, não usa óleo. E é frito. Então, assim, são pontos positivos. Famosa airfry. Exatamente. Marca só com o dedinho assim, ó. Mas tipo, você pega uma batata, né? Prepara ela, depois põe airfry, você tem uma batata frita saudável. Ali a gente vai ter 100 gramas de purê de batata, vai ter 80 calorias. Mas um refrigerante pequenininho de 250 ml vai ter mais ou menos 250 calorias. Ou seja, é quase 300 gramas de purê de batata. Purê, né? Sem tanto queijo, sem tanta coisa. Que tem um gourmetizado, né? Nessa história. É isso. Mas assim, e aí é importante atentarmos para o básico. A alimentação básica bem feita, atentar-se a verduras, né? E é uma dificuldade, inclusive sabermos preparar, porque a gente acaba enjoando, mas o básico bem feito e, obviamente, quando possível, orientado por profissional nutricionista, é um caminho também importante nesse processo de saúde, quer seja de prevenção de doença, quer seja de recuperação, né, de pensar numa vida futura melhor. Né? Wanderson. Na rede pública, né, de saúde, por exemplo, a gente tem aí à disposição da sociedade o médico, que vai para essa parte aí terapêutica, né? Nós temos o nutricionista, muitas vezes ali no NASF, que atende essas necessidades básicas aí. Mas e o profissional da educação física? Tá ali do lado, talvez, na estratégia de saúde da família, né? A gente não consegue ver ainda essa atuação. O que é que falta ainda? Interesse do poder público para que isso aconteça? Nós temos... Primeiro, é importante dizer que temos. Eu não sei te precisar, por exemplo, em quais OBS na cidade tem, mas que temos. Temos, por exemplo, aquela Academia da Saúde na Pompeia, perto da Rede Prata. Assim, acertadamente tem. A gente tem alguns estagiários, alguns residentes, né, da Escola de Saúde Pública também atuando, ora no CAPS, ora em UBS. Isso não vou te precisar quantos e quais UBS tem, mas que temos alguns profissionais sim atuando. A dificuldade é muito... Não é nem falta de vontade política, sabe? É muito mais falta de ver importância. Né? A gente, ao invés de apostar em mais profissionais de educação física, mais nutricionista, mais fisioterapeuta, de atenção primária, prevenção, vamos orientar a população? Vamos acompanhar a população mais de perto? Então, ao invés de apostar mais em prevenção, a gente prefere apostar mais em ter mais hospitais, em ter mais equipamentos para exames, que é importante. Não estou dizendo que isso não é importante, mas isso a gente só usa quando a prevenção não funcionou, quando essa primeira atuação acabou não dando certo. Então, assim, de repente, apostar mais em prevenção fosse um caminho. Mas será que nós, enquanto população, também acharíamos que esse gestor está fazendo boa coisa
se ele, de repente, ele ou ela preocupar-se mais com saúde preventiva, né? A perspectiva daquele médico da família, aquele profissional de saúde que vai na casa ensinar, né? E pesava a gente, né? Ensinava a fazer preparação, ensinava como cuidar da água, né? Para que não tomasse água insalubre. A gente tem perdido isso, né? Temos os ACS, mas temos aos poucos perdido isso. Mas é muito também porque a gente não enxerga que isso é saúde. A gente acha que saúde é só o hospital, é só cuidar da doença, isso, né? Isso é só tratar depois de acometido. E exemplos de ações para o poder público executar para melhorar as atividades físicas dos diversos grupos especiais que nós temos com o profissional da educação física? Nós já tivemos uma época e foi positivo. Nós tivemos uma época em que tínhamos ginástica em praticamente todas as praças dessa cidade. Então podia ir de manhãzinha, em especial à tardinha, que em quase todas as praças, nos bairros, independentemente de onde era o bairro, tinha um profissional de educação física lá conduzindo, né, um momento de ginástica coletiva. É alguma coisa. E não é tão caro. Né? Assim, o equipamento não é absurdo, a quantidade de profissionais não é também de tão grande porte, é uma possibilidade. Como é que está funcionando as quadras de nossas escolas, quer estaduais, quer municipais, aos finais de semana? Será que temos a população tem acesso a elas? Como é que está a condição disso? Então são possibilidades que a gente pode fazer para ter mais espaços. As nossas praças, né, que tenham, as praças que têm quadras, as praças que têm pista de skate, as praças que têm alguma área esportiva, temos profissionais lá para ajudar a população. Nossa via paisagística, aquela via que vai para a fábrica, né, que era mais utilizada, mas ainda é muito utilizada, que vai até o Clube do Vaqueiro ali, tem muita gente caminhando lá, fazendo alguma atividade física. Será que temos algum profissional que possa dar algum suporte, dar alguma orientação? Porque muitas vezes a cultura já me diz que é perigoso, a cultura já me diz que eu não devo ir. E aí, se eu sei que tem alguém lá que talvez vai me ajudar, me tirar alguma dúvida, talvez eu vença um pouquinho essa primeira barreira. Mas, de fato, eu vejo como algo relativamente simples. Só não é visto, talvez, como prioridade. Sabemos que o recurso não dá para tudo que se deseja. Então, a questão é mais priorizar. De repente, priorizar a prevenção seria mais efetivo. E as últimas palavras de Paulo, já para a gente encerrar o nosso podcast, que nós já estamos no finalzinho, né, do nosso tempo, meu querido Marcos. O que é que você tem ainda a nos trazer sobre os dois temas que aqui foram tratados? Fale aí para o nosso público justamente dessa questão da atividade física, da importância de se fazer os exercícios físicos, para falar também sobre essa importância das famílias, das escolas, de terem um maior cuidado com a alfabetização motora. Então deixa aí o seu último recado. Vamos lá. Primeiramente agradecer novamente o espaço, né, o convite, muito feliz por estar aqui partilhando, colaborando e aprendendo também nesse processo. Em relação à alfabetização motora, primeiro, termos a consciência de que é possível a família acompanhar, mas saibamos que não é só chegar na idade. Né? Tem que ter intervenção profissional eficiente, tem que ter intervenção profissional intencional, e isso não se faz de qualquer jeito. Assim como eu não me acho capaz de alfabetizar alguém, porque eu não tenho, apesar de professor, não sou professor de letras português, nem pedagogia, então eu não tenho competência para alfabetização. Fazer essa alfabetização de alguém eu também não recomendaria. Eu não acho frutífero que alguém que não tenha formação específica tente fazer a prática ou desenvolver essas habilidades. Então, que tenhamos, de fato, de repente, sucesso nesse projeto de indicação, que de repente se torne um projeto de lei, que a gente consiga aprová-lo e implementá-lo, que é mais importante, né? Que consigamos, enquanto área, também nos fortalecer para que saibamos valorizar nossas aulas de educação física, que o aluno, quando chegar em casa, ele diga, aprendeu o que em português, menina? Aprendi a letrinha A. Aprendeu o que em tal coisa? Aprendi... Que quando for perguntar sobre educação física, ele também saiba dizer, aprendi a virar cambalhota, ou aprendi a saltar, ou aprendi a rebater com um taco, tipo no beisebol, enfim. Que ele também saiba dizer, veja a importância, porque essas crianças serão futuros gestores. Essas crianças é quem, por exemplo, vai decidir tudo no futuro.
dentre isso, como é a atividade física. Então, até como se é vista a atividade física hoje pela população, tem muito de como ela foi tratada quando nós passamos pelo período escolar, né? Então, que sejamos mais atentos a essa perspectiva. Sobre a atividade física para grupos especiais, eu acho que a principal questão seria efetivamente dizer, olha, procure seu médico, mas com certeza a atividade física vai te ajudar. Então procure teu médico para ele nos dar alguma orientação para alguma condição específica que você tenha. Mas a não ser que a exceção seria não fazer. A grande maioria, a enorme maioria, vai se beneficiar sim de uma prática regular de exercício físico, em especial bem orientado. E eu chego no meu terceiro ponto, enquanto delegado do conselho, é importante registrar. Assim como não se pode advogar, né, você é bacharel em direito, mas se você não passar na prova do AB para ter o registro no conselho, você não pode advogar, nosso conselho também tem essa procedência, né? Então, assim, você que vai treinar, você que vai contratar o serviço de um personal trainer, é muito importante que, para a sua segurança, que você se certifique. Primeiro, essa academia tem registro no conselho? Porque se ela tem registro no conselho, é uma segurança mínima de que houve uma vistoria ali, que há algum tipo de acompanhamento. É um ponto. Que segue-se alguma regra, que tem algum responsável técnico. Então, toda academia que é registrada ao conselho, assim como toda farmácia, assim como todo ambiente de saúde, tem um responsável técnico. Então, assim, se acontecer alguma coisa ali dentro, quem responde é esse responsável técnico, efetivamente, e que é alguém da área. Além de ver se a academia tem registro, verifique se o seu personal, se o seu instrutor tem formação, né? Legalmente, para ser instrutor, para ser personal trainer, você tem que ser bacharel em Educação Física e registrado no Conselho Regional de Educação Física, efetivamente. Então, pede para ver a cédula dele, né? Eu queria ver a tua cédula de identificação profissional, qual o teu registro, como é que está. Porque fora disso, de fato, é a atuação ou irregular ou ilegal do exercício, né? O que é pior. Paulo, muito grato por todos os seus esclarecimentos aqui no nosso podcast. Fico muito feliz sempre em ouvir o Paulo. Eu até comentava com a Virgínia, um dia desses lá em casa, quando o Paulo passou na sala de aula, que na escola nós temos uma disciplina chamada Iniciação Científica. Ele foi dar algumas orientações aos estudantes sobre essa disciplina, sobre a prática metodológica, né, de como fazer o projeto científico. E aí eu estava nesse dia em sala de aula, que eu ministro a disciplina, como um ouvinte, assim como os estudantes. Eu vi ali o Paulo falando e ficava admirado. Eu já era um admirador do Paulo. Depois, nessa convivência em sala de aula, eu disse: quanto nossos alunos têm oportunidade, quantos nossos alunos têm pessoas capacitadas e que eles saibam aproveitar. É o nosso desejo sempre, porque naquele dia eu aproveitei bastante. Eu sou um admirador do Paulo pelo que ele faz na profissão de educação física, pela profissão aí como professor de educação física. E Paulo, assim, de coração mesmo, eu queria ter tido um professor de educação física como você, não desmerecendo os meus demais professores, mas como eu queria ter tido um professor como você, Paulo, em sala de aula. Admiro muito a forma como você explana os assuntos, sempre exemplificando, sempre contextualizando. Eu fico muito, muito, muito feliz quando eu consigo aprender. E quando você fala, eu aprendo. Olha, grato eu pelas suas palavras, né? E realmente, enfim, a recíproca é muito verdadeira, sabe disso. A admiração é recíproca, enfim, grato eu pelo convite, pela confiança, obviamente, de estar aqui, né, tentando partilhar e a colaborar sempre. E sempre à disposição. Wandervan, encerre com suas palavras para Paulo. Depois também. que o Manuel falou tudo, né, Paulo? Aí ele diz, encerra, Wandervan. Né? Não deixa nada. Mas a palavra que é gratidão mesmo, né? Eu acho que para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí, é muita informação e informação que realmente vale a pena, né? Vale a pena acompanhar, vale a pena colocar em prática, né, essa questão aí de cuidar bem da saúde para ter uma saúde realmente duradoura, um estilo de vida mais saudável aí por mais tempo, né? Então,
obrigado aí. Não se preocupe não com outros convites, né? Tem outros temas, com certeza. Você falou aí no finalzinho de academia, já surgiu aqui uma oportunidade de tema. À disposição, que eu puder ajudar, à disposição. Marquinhos, Joaquim, muito obrigado também. À disposição sempre. Paulo, grato, muito grato de verdade. Bom, a você de casa que ficou com a gente, em qualquer lugar, na verdade, que você está acompanhando o nosso podcast, valeu demais pela sua companhia, pela sua audiência. Eu, Andervan, prometemos, se assim Deus permitir, voltar em mais uma próxima edição para bater mais um papo bacana com os nossos convidados. Valeu demais e até a próxima. Tchauzinho. Valeu, Joaquim. Valeu, Marcão. Valeu, Paulo. É nóis. Tchau, tchau.